A sua primeira passagem pelo Botafogo, ela foi uma passagem, acho que importante, né? Aliás, o Botafogo naquela temporada, isso é matemático, ele não foi rebaixado em grande parte por conta dos pontos que o Botafogo conquistou sob seu comando. Aí teve um período ali de uma estabilidade, que acontece, até porque o Botafogo passava longe de ter um dos maiores investimentos da Série A, e aí você acabou sendo demitido, depois chegou um outro treinador, o Botafogo sofreu até o final, escapou de rebaixamento. Mas já no ano passado você reassumiu o Botafogo já para tentar tirar o Botafogo de uma situação muito difícil. Você encontrou já um cenário muito difícil. Você se arrependeu de alguma maneira de voltar ao Botafogo naquele momento? Ou talvez a pergunta não seja essa, mas o que faltou para o Botafogo? Que me parecia ali que por mais que vocês se esforçassem, era quase que impossível, né? O time já estava realmente entranhado na zona de rebaixamento com muitos problemas, né? Que vem de fora do campo, né? O Botafogo tem a maior dívida do Brasil, uma das maiores, e isso afeta muito o dia a dia, né? Eu antes de responder isso, eu preciso fazer uma linha do tempo. No ano passado, eu escolhi ir para o Coritiba e tinha uma ideia muito grande de fazer a minha temporada. Eu precisava, como treinador, fazer a minha temporada toda no Coritiba. Eu entendia que era importante para mim, porque, como você falou, em 2019, minha primeira oportunidade como treinador do Botafogo, ela conseguiu um bom resultado no primeiro momento. Depois eu saio do Botafogo, venho para o Atlético Goianiense para fazer os jogos da Série B que restavam, e a gente conseguiu o objetivo que era o acesso. E eu entendia que o Coritiba era um momento importante para que eu fizesse a temporada toda, para que o meu trabalho tivesse início, meio e fim. Eu gostei muito de trabalhar no Coritiba. O trabalho no Coritiba ele foi construído de uma forma correta no início, mas a pandemia nos trouxe muitos problemas. Né? O trabalho ele foi consolidado com uma base muito boa, mas o processo da pandemia fez com que a gente tivesse alguns rompimentos aí importantes. E o fato da gente perder o campeonato estadual, a gente perdeu nos acréscimos para o Atlético Paranaense, também trouxe algumas sequelas aí para a sequência do trabalho. E aí, quando eu saio do Coritiba, já perto de setembro ali, agosto, setembro, eu botei na minha cabeça que eu não trabalharia mais na temporada de 2020. Mas estava naquele processo profundo da pandemia, eu tenho filhos pequenos, e aí um tempo depois eu recebo uma ligação do Paulo Carneiro, presidente do Vitória, que já era uma pessoa que eu conhecia anteriormente, trabalhei um bom tempo na Bahia, no Rival, no Bahia, e o Paulo me convida para ir para o Vitória. No primeiro momento eu entendia que não valia a pena, mas eu avaliei o contexto desportivo, sempre admirei a estrutura do Vitória, sempre gostei do Vitória, e analisei o contexto de vida também, aquilo que eu poderia oportunizar para minha família diante de um processo de pandemia profundo, os filhos pequenos, de viver em Salvador. A gente sempre viveu muito bem quando esteve em Salvador, e aí eu fiz a escolha de ir ao Vitória. Mas, na verdade, eu me arrependo de ter ido ao Vitória sem ter planejado ir, e não de ter ido ao Vitória, pelo contrário, eu gostei muito de trabalhar no Vitória, acho que o Vitória merecia retomar o espaço que tem. Mas depois do tempo passando, eu acho que eu não deveria ter ido, porque eu tinha me planejado não ir. E cheguei no Vitória, encontrei algumas dificuldades internas lá, normal, encaramos de frente, e depois de alguns jogos no Vitória, eu recebo uma ligação das pessoas do Botafogo, do presidente e das pessoas influentes no clube, me relatando que o Botafogo estava praticamente rebaixado e que eles queriam que eu fosse para lá. Tinha sido um pedido de alguns jogadores também, para que eu fizesse o final do Campeonato Brasileiro e reconstruísse algo para a próxima temporada, para a temporada 2021. E aí serviu um grande ensinamento para mim. O Botafogo ele nunca vai ser para mim um clube como outro qualquer. Foi a quarta vez que eu trabalhei no Botafogo. E o Botafogo é o meu clube matriz. O Botafogo é um clube que, além do lado profissional, eu tenho sentimento pessoal, eu tenho sentimento de gratidão, de respeito. E esse chamado do Botafogo me fez não pensar duas vezes em ir e tentar dar minha vida para tentar reverter um cenário que era extremamente adverso, e as próprias pessoas da direção, naquele momento, já acreditavam que era irreversível, mas queriam construir um final de campeonato ali melhor para iniciar um ano seguinte melhor. E eu fui. E esse ensinamento me trouxe, foi a primeira vez na minha vida que eu rompi um trabalho, um compromisso que eu tinha com o clube por opção minha. Eu nunca tinha rompido um trabalho com o clube por opção minha, e serviu de ensinamento que eu não devo fazer isso novamente. Mesmo nas dificuldades do Vitória, a experiência de ter rompido um compromisso com alguém que acreditou em mim, no meu trabalho, que eu estava construindo um processo, mesmo que na adversidade,
me serviu de experiência e me trouxe esse aprendizado. Eu fui ao Botafogo e com 2 dias de Botafogo eu peguei um Covid forte. Eu tive um Covid que não foi simples. Não fiz os 2 primeiros jogos. Depois reassumo a equipe naquele jogo contra o Inter, que você vai lembrar bem que foi uma bola ao chão que o Kevin, lateral, foi tocar para o Cavalieri. A gente estava empatando o jogo com o Inter no Beira-Rio, e aí o árbitro validou o gol, a gente perdeu esse jogo, que era um jogo importante para a gente. No jogo seguinte, a gente ganhou do Coritiba em Curitiba, e depois, nos jogos seguintes, a gente perdeu o jogo seguinte para o Corinthians em casa e a gente teve dificuldade. Botafogo, eu não posso falar com muita profundidade como foi a construção, mas a gente, por números, né, o Botafogo teve 5 treinadores na temporada, 3 gestores na temporada. Se a gente for pegar os principais jogadores do Botafogo, todos eles estão jogando ou Série A ou foram vendidos. A gente tem aí o Marcinho, que está jogando no Atlético Paranaense, Benevenuto está jogando no Fortaleza, o Foster no Juventude, o Vitor Luiz no Palmeiras, o Caio Alexandre foi vendido, o Zé Wellison está no Sport, o Pedro Raul foi vendido, o Babi está no Atlético Paranaense, o Bruno Nazário está no América Mineiro. A equipe principal, os principais jogadores estão todos jogando Série A. Mas eu enxerguei ali no Botafogo uma discrepância muito grande de competição interna de alguns jogadores com os demais. Existia uma discrepância, existia um abismo muito grande e que no momento que a gente precisava de uma competição interna mais viva ali, faltou nesse sentido. Em nenhum momento faltou dedicação aos jogadores, os jogadores tentaram, sentiram, mas eu acredito, mesmo não tendo participado da construção do processo no início do ano, que chegou um determinado momento que foi irreversível por tudo que os jogadores tinham vivido ao longo da temporada. Qual